Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. De palavras sobre a família, né? E a gente só vai estar dando continuidade a essa série, a essa parte 4. E eu queria que se você está anotando aí, se você está dentro dessa nossa cultura de anotar, posiciona não somente o seu papel e caneta, mas o seu espírito aí. Sabe, eu estava refletindo um pouco sobre família, e esses dias eu estava estudando um pouco sobre a Europa, mais especificamente sobre Portugal, e eu vi um post mais ou menos de meados de 2014 sobre a família. E tava escrito assim: como é a sua família? E aí tava um desenho tipo para criança, assim, sabe? E tinha algumas perguntas enfáticas que diziam: a sua família é composta de 2 pais, de 2 mães, de um pai e de uma mãe, de um tio e de uma avó, ou só de avós? E eles estavam ali tentando meio que confortar as crianças, porque a gente vive numa sociedade que, na verdade, é muito implícito isso nas crianças. O padrão familiar, ele é muito deturpado. E nesse mesmo post, era um post do governo de Portugal, e falava que a família é a unidade básica da sociedade. Você vê que como isso é um fundamento tão profundo, que eles entendem que é a unidade básica, só que ao mesmo tempo eles estão destruindo o princípio. Eles entendem que a família é a unidade básica, só que uma família não é composta de 2 mães. Não é composta de 2 pais. Por mais que existem pessoas que foram criadas pelos avós, eu não tô dizendo contra isso, mas eu tô falando que o princípio está errado. E eu venho para trazer um pouco de entendimento do porquê uma família, da forma como a Bíblia diz, ela é tão poderosa. Sabe, a gente tem um lema, deixa eu ver se eu acho aqui, que permeia a nossa comunidade, sabe? Por muito tempo a gente ficou a nossa vida inteira de igreja buscando evangelizar as pessoas e cada vez mais trazer mais pessoas para a igreja, só que a gente focou muito na vocação do que nós devemos fazer, que é realmente alcançar os perdidos, só que nós esquecemos do que a igreja tem se tornado. E sabe, a natureza da igreja é ser uma esposa para o filho, é ser uma família para o pai, uma morada para o Espírito Santo. Sabe, o que a gente tem se tornado? Mediante o tempo, mediante a sociedade, o que ela tem nos imposto, o que a gente tem se tornado? A gente tem se tornado uma noiva para o filho? A gente tem se tornado uma morada para o Espírito? A gente tem se tornado uma família para o pai? Sabe, muitas vezes as pessoas lá fora, o que acontece? As pessoas lá fora, elas não querem entrar na igreja, porque hoje a geração entendeu que, na verdade, ninguém mais quer saber se tatuagem é pecado, ninguém mais quer saber se brinco é pecado. A galera lê. A pessoa é inteligente. Hoje, um adolescente de 15 anos lê um livro por mês e olha lá. E livro não livro bom às vezes, mas lê. E eles estão enquadrados ali numa informação. E sabe, as pessoas, elas têm sentido carência de família, não é de um afeto de um namorado, de uma namorada, não, mas eles têm sentido carência de família, cara, de estar entre família. E aí chega numa igreja e às vezes dentro da própria igreja não tá legal. Isso é uma coisa que me corta o coração, mas que venha nos confrontar, porque se isso tá assim, dessa forma hoje, é porque já tá há muito tempo assim, não é de hoje. E pra gente consertar algo, a gente tem que olhar para trás, sim, estudar o que a gente fez de errado, mas a gente tem que principalmente mudar nossas atitudes para frente, porque o que tá contando é agora. 1 minuto, 2 minutos, passou. Já é passado. E o que a gente tem feito? Qual que é a nossa posição? O que a gente tem tomado? Quero que vocês abaixem suas cabeças e fechem seus olhos, que eu vou orar. Jesus, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço
pelo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Pai, nós entendemos que igreja não é 4 paredes no domingo, mas nós entendemos que a igreja somos nós. Então, eu te peço, Pai, neste momento, venha nessa atmosfera de igreja, Pai. Nós estamos aqui em igreja para te cultuar, Jesus. Então, eu te peço, Pai, gere em nós essa atmosfera, Pai. Eu te peço, Pai, manifesta o Teu Espírito Santo em nós. Pai, nós não queremos apenas ouvir mais uma palavra de domingo, mas nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Eu não tenho nada para entregar para os Teus filhos, Pai, mas Tu tens tudo, Tu tens palavras de vida eterna, Pai. Então eu te peço, Pai, que seja o Senhor falando aqui nessa noite, Pai. Eu apenas sou um transmissor, eu apenas sou uma ponte, eu apenas tomo posse daquilo que o Senhor diz quem eu sou. Eu apenas sou um súdito do Teu reino, Pai. E eu quero transpassar o Teu reino sem adicionar nem diminuir. Em nome de Jesus, Pai, se faz presente aqui. Amém. Sabe, eu queria começar com uma dinâmica. Que a gente fechasse os olhos de novo. E eu quero que você mentalize a sua família. Eu não sei se você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe. Começa a mentalizar quem te criou e começa a mentalizar as partes boas disso. Começa a mentalizar os momentos bons que você teve. Talvez você era criança, você não entendia muito bem, mas começa a trazer a memória o que te traz esperança. Sabe, eu creio que a memória é algo remidor. Ela pode tanto te trazer algo poderoso para te alavancar, como ela pode te trazer algo para te derrubar. Então, nesse momento, traga algo para te alavancar. Tudo que foi ruim passou. Agora vamos pensar no que foi bom. Traz à mente o que traz esperança. Vamos lá, Rony, me ajuda aí. Vou dar alguns minutinhos para você pensar nisso. Talvez rolem algumas lágrimas, mas é normal. Pensar sobre família é sempre muito bom. Espírito Santo, transborda os nossos corações com a sua família, Jesus. Sabe, nesse momento você teve acesso às coisas boas. O que quer dizer isso? Tudo que nós temos de bom foi Deus quem nos deu, e tudo que nós temos de mal é nosso mesmo. Por isso que nós carecemos da graça de Deus. E você teve acesso agora a momentos bons. O que quer dizer isso? Você teve um pedacinho do que Deus fala sobre a família. Sabe, a família é uma instituição divina, é um fundamento do reino de Deus. E nós entendemos que o reino de Deus, ele é geracional. O que foi construído na minha família lá atrás, hoje está se cumprindo na minha vida. E o que está sendo construído na minha vida vai se tornar realidade na vida dos meus filhos. E eu queria falar um pouco sobre herança e sucessão, porque nós temos um embate sobre isso, que é muito confundido. Herança é algo que é um bem transmitido, é algo que era do seu pai, é algo patrimonial que vai ser transmitido para você, mas sucessão é sequência. Sucessão é você dar continuidade. E
não tem como a gente entender que o reino é geracional se a gente não entender isso, porque a sucessão e a herança, elas trabalham juntas. Jesus, ele deixa inúmeras heranças para nós, inúmeras promessas para nós. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer que a gente só tome prioridade da herança e beleza, pode viver sua vida. Não, cara, ele quer que a gente dê sucessão ao que ele tem construído. Falar igual o Juscelio só vale quando abre a Bíblia, né? Vamos ler em Gênesis. Já que a gente está falando sobre família, vamos saber do começo. O que é uma sucessão? O que é algo que Deus tem construído? Gênesis 15, 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica de liderança. Amém. Diz assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra e lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Vamos ler também antes lá o 5. O 5 diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, e assim será a sua descendência. Deus nada mais está falando aqui com Abraão. E ele fala sobre a descendência de Abraão, e logo depois ele fala: essa mesma descendência, ela ficará escrava por 400 anos. Sabe, Abraão, ele não fazia nem ideia de quando isso ia acontecer, porque era algo muito à frente dele. Era algo que ele estava ali fazendo parte de um grande quebra-cabeça, compondo uma história que ia ser cumprida lá na frente. E sabe, isso que é é muito genuíno isso, porque ele está entendendo o que é a sucessão. Ele não vai ter a herança daquilo, porque ele não vai viver aquilo, mas ele quer a sucessão daquilo. Ele fala: Deus, se para que eles vivam isso eu tenho que me posicionar, então eu me posiciono. Sabe, outra coisa também que é muito interessante, às vezes a gente tem algumas pessoas como familiares e nem é do nosso sangue, mas o que eu queria dizer também é: a família espiritual e a família carnal, ela está totalmente, inteiramente ligada. Porque essa promessa que Deus dá a Abraão não necessariamente seria a família de sangue dele, mas seria cumprido na descendência dele. Porque descendência é geração. Árvore genealógica, todos nós somos parentes. Todos nós somos parentes. Se tudo veio do começo, se tudo veio de Gênesis, se tudo veio de Adão e Eva, todos nós somos irmãos. Entende que a família espiritual e a família carnal, ela está ligada, totalmente ligada. Isso é um início. Gênesis 15, 13 é o início de algo muito grande, muito poderoso que Deus tem para fazer lá na frente. Sabe, eu queria ler também Deuteronômio 34. Que diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo e ao topo do Pisga. Em frente de Jericó, ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e de Dan, de toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar oriental, o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó,
quando lhes disse que eu darei a seus descendentes, permiti que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessaria o rio e não entrará nela. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe com o Senhor e dissera. Ele sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos e nem o seu vigor era enfraquecido. Essa era a promessa. Tinha uma terra prometida. Tinha uma terra prometida para esse povo, lá de Abraão. Anos se passaram. E Moisés entende a sucessão e entende a herança. Moisés, ele não entrou na terra, mas ele estava ali sucedendo, porque ele sabia que alguém ia entrar lá. A geração dele ia entrar lá. Posteriormente a gente vê Josué entrando na terra. E o que eu quero que vocês entendam, Josué não era filho de Moisés, Josué era filho de Num. A família espiritual, ela está totalmente conectada. A sucessão espiritual e a sucessão carnal é a mesma coisa, cara. Pai espiritual e pai carnal é a mesma coisa. Um te cria, mas o outro te doutrina. O outro te ensina, o outro te treina. Às vezes o que o teu pai não teve ferramenta para fazer por você, o seu líder, o seu pastor vai fazer. Às vezes o que o seu líder, o seu pastor não teve ferramenta para fazer por você, o seu pai vai fazer. A família de Deus, ela é perfeita. Quero que a gente vá um pouquinho para frente, Josué 1. Que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, e na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puseram os pés, eu os darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e o grande rio Eufrates, toda a terra, os hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque o Senhor conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento dos seus antepassados. Até aqui. Esse último versículo é muito forte. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para o quê? Para herdar essa terra. Só que Josué, ele era o quê? Sucessor de Moisés. E ele estava fazendo o que aqui? Herdando uma terra. Só que a grande questão é, não adiantava ele somente herdar a terra, mas adiantava ele suceder a Moisés. Moisés, ele tirou o povo do Egito, assim como Deus revelou a Abraão. Eles ficaram escravizados por 400 anos e ele não viu a promessa se cumprir, cara. Aquela parada, quem tem promessa de Deus não morre. Mentira. Moisés não pisou na terra. Moisés não pisou na terra. Quem pisou foi a próxima geração. Sabe, a gente tá numa geração que eu vejo um monte de Josué e Caleb, mas a gente não tem tomado prioridade e se posicionado para continuar. Essa palavra tem sido gerada dentro de mim já faz um tempo. E uma coisa que me chama muita atenção sobre Moisés é o relacionamento dele com Deus. Sabe, lá nessa própria passagem de Josué, Deus, ele pede para Josué, fala assim: Josué, obedece às leis de Moisés. Deus, ele não fala assim: obedece às minhas leis. Obedece às leis de Moisés. Porque ele não é Deus.
Moisés ele tinha um relacionamento tão forte, tão puro com Deus, que as leis que ele compunha era o próprio coração de Deus. Então, Deus só falou, cara, faz o que esse cara tá falando, porque ele é meu amigo. Eu vi ele face a face, eu conheço ele. Sabe, isso é geração. A gente tem muito problema em seguir princípios na nossa geração. Ah, mas por que tem que dar o dízimo? Ah, mas por que não pode fazer isso? Ah, mas por que não pode fazer aquilo? A gente não se contenta em simplesmente ouvir o nosso pai espiritual dizer algo e falar, tudo bem, eu vou cumprir. Por quê? Porque é a voz de Deus falando sobre a minha vida. A gente não se contenta. E Deus, ele fala, cara, só ouve o que Moisés tem dito, porque o que Moisés tem dito é poderoso. Moisés, através do relacionamento dele, deixa um legado. E esse legado, ele é tão forte que perpetua durante anos e anos e anos. Anota essa frase, você que está anotando. O relacionamento faz Deus confiar e aprovar as nossas leis. Não tem como a gente criar uma lei que vai contra Deus se a gente conhecê-lo. Se a gente não conhecê-lo, a gente vive a vida inteira contra ele. Mas se a gente tiver intimidade, relacionamento, vivência, eu costumo dizer, cara, imagina os discípulos, os caras viveram com Jesus. Pensa na verdade que eles pregavam. Tava semana passada com Jesus. Você acha que eu não acredito nisso? Eu creio que vai chegar um dia que a nossa geração vai conhecer tanto Deus, mas tanto, que eles vão ser mártires de verdade, igual Jesus foi, de provar algo que, sabe, de ter andado junto, cara. Essa é a intimidade que eu quero, essa é a vida que eu quero, é ter prioridade para falar, igual Paulo falou, sejam imitadores de Cristo, sejam imitadores de mim, como eu fui de Cristo. Eu quero ter essa prioridade na minha vida. Eu quero ser um homem de caráter que levantou a minha geração novamente, colocou no caminho e falou, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Quero que você abra comigo também em Hebreus 12. Versículo 1 ao 3. E diz assim, portanto, uma vez que nós, rodeados por tão grandes nuvens de testemunho, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem se desanimem. Isso já é outra geração, muito à frente. É Paulo falando a mesma coisa. Não cansem e nem desanimem. Lá em Deuteronômio 34, que a gente acabou de ler, fala que Moisés morreu com 120 anos. E os seus olhos e o seu corpo eram de um jovem, cara. Como que isso é possível? Como que isso é possível? A verdade que ele acreditava era tão grande que consumia a vida dele a ponto de ele falar, cara, nada me para. A idade não me para, as situações não me param. Eu vou além, eu vou continuar, eu vou entregar o que Deus tem me dito para entregar. Eu queria que você anotasse 3 pontos. História, corrida e Jesus. Sabe, esse versículo, ele fala
com tão grandes nuvens de testemunha que nos cercam. Isso quer dizer aos seus descendentes, aos seus antepassados. Isso diz respeito a quem construiu a sua vida até aqui, quem construiu a sua história, quem construiu o seu caminho até aqui. Eu gosto muito de lembrar dos meus avós, dos meus pais, porque isso é geracional, cara. Sabe, os meus avós por parte de pai, eles sempre foram cristãos, criaram a minha mãe no caminho de Deus, com princípios evangélicos, com princípios cristãos, se assentavam à mesa para comer juntos, tinham um momento de comunhão. E cara, eu olho para isso e falo, caraca, muito tempo atrás, né? E estava sendo construído algo. Os meus avós por parte de pai, eles eram do candomblé e eles foram convertidos ao evangelho. E o meu pai, ele tem um testemunho poderoso. Meu pai, ele era traficante. Meu pai já trocou tiro, já tomou tiro. E Deus fez uma obra na vida dele. Antes dele conhecer minha mãe, ele se converteu, foi curado de sopro no coração. Ele se encontrou na presença de Deus e falou: Deus, eu tô aqui. Eu sei que eu não deveria ter morrido. Eu sei que eu não deveria ter morrido. Eu sei que eu deveria estar aqui. E ali foi construindo a minha história. E o meu pai conheceu minha mãe numa vigília. Se apaixonaram. E construíram a vida por cima de um evangelho firme, de um firme fundamento que foi repassado dos avós para eles. E eles simplesmente sucederam. Hoje, de todos os meus irmãos, só eu e minha irmã que ainda persiste no caminho de Deus. Só que isso é muito interessante da gente perceber. É que uma geração, ela é gigante. Mas você já percebeu que só se levantam um ou dois da geração? Isso não é por motivo de só pode uma pessoa, só pode duas pessoas, mas é muito fácil nos padrões de vida a gente esquecer do legado e viver a nossa vida. Eu creio que eles ainda vão ser tomados. Eu creio nisso, mas isso é uma questão de tempo, mas existe uma frase que fala assim: quem entendeu, renuncia. Num casamento, quem entendeu, renuncia. Quem não entendeu ainda, segura, sabe? É bravo. Então, com os meus irmãos, eu já entendi. Hoje eu já entendi, então eu renuncio. E sabe, isso cura a geração. Por quê? Porque eu fui curado. O meu pai foi curado, a minha mãe foi curada. E a minha geração, ela foi curada. O reino é geracional. Dá pra entender isso? Tem alguém aqui ainda? E sabe, eu creio que, cara, se todos nós entendêssemos a prioridade da família sendo criada no evangelho, para que talvez um se salve, entenda a sucessão do evangelho, isso é muito poderoso, cara. História quer dizer, esse primeiro ponto, história, quer dizer sobre o que compôs a sua história até aqui. Isso que eu contei foi um pedaço da minha história. Eu tenho 23 anos e meio e a minha história até hoje foi essa. E sabe, eu encontrei Jesus com 16 anos e isso tomou minha vida. Antes disso eu só ia pra igreja. Antes disso eu só entendia que os meus pais queriam que eu fosse pra igreja e eu ia pra igreja. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Mas com 16 anos eu pensei assim, vamos ver se esse Deus aí existe mesmo. Comecei a orar. Comecei a jejuar. Eu falei, Deus, eu quero tal dom. E numa conferência de jovens eu estava lá e veio um cara que eu nunca vi na vida e começou a entregar algumas profecias para minha vida. E algumas coisas que foram entregadas lá atrás têm se cumprido hoje. Sabe, quando a gente entende, os pais entendem uma família reformada,
eles ensinam os filhos desde o princípio no caminho. Só que cabe ao filho absorver isso ou não. A todo momento, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, a constância de decisões que a gente tomamos é inúmeras, cara. Eu decidi tomar essa água agora. Eu decidi andar pra cá agora. Eu decidi tomar banho quando eu tava em casa. Eu decidi que eu ia acordar mais cedo. Eu decidi que eu ia almoçar. Todo momento a gente tá tomando decisão. Só que as decisões, elas dizem sobre o nosso futuro. E sabe, se a gente pautar nossas decisões num firme fundamento de Deus, as nossas decisões serão as melhores possíveis, porque é muito fácil a gente tomar a decisão errada. Só que a maioria das vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sim ou não? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente não toma a prioridade do que é certo. A gente toma a prioridade do quê? Do que é melhor fazer. Porque muitas vezes o certo não é legal de fazer. É chato. Tem muita gente que anda comigo e fala: pô, mano, você é um cara muito chato, cara. Andava, né? Um cara muito chato, cara, muito quadrado, e Deus foi me transformando. Só que eu entendo isso. E tem algumas coisas que até hoje eu olho e falo. Só que eu respondo: sabe por que eu sou assim? Porque eu quero uma geração curada na minha juventude. Eu não quero uma geração curada quando eu estiver velho. Então o que eu faço? Eu estabeleço os princípios agora, não quando eu estiver velho. Uma pessoa cheia de princípios hoje é uma pessoa chata. Uma pessoa que guarda a família é uma pessoa de direita. Sabe, a gente está acostumado a intitular todo mundo, a julgar, a posicionar todo mundo. E essas são as grandes testemunhas que Paulo está escrevendo em Hebreus. É o que te compôs até hoje. E ele fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança o quê? A corrida que nos é proposta. Segundo ponto, corrida. Agora eu quero que a gente volte lá em Josué 1:8. Diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Josué, ele estava sendo preparado para uma corrida. Por Moisés, o tempo inteiro ele estava sendo preparado. E aqui é Deus diretamente falando com ele: não deixa de meditar nesse livro e nessa lei dia e noite, porque se você meditar nela, vai se cumprir tudo que nela está escrito. Agora, por que a gente não vê a Bíblia se cumprindo? Porque a gente não tem meditado. A gente nem sabe o que Jesus fala acerca de nós. Só que se a gente começar a tomar algumas prioridades, vai acontecendo. A família vai sendo construída, pessoas vão se achegando, vão se sentindo em casa. A gente vai alcançando os perdidos, vai discipulando as nações e vai caminhando para o nosso propósito, que é a grande comissão, que é ir pregar o evangelho e fazer discípulos. E sabe, tem uma frase que na escola Awakening o Juscelio falou que tem me consumido até hoje, que é: a pesca está pronta, mas as redes precisam ser fortalecidas. Ele está dizendo que a nossa geração, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa ser fortalecida no firme fundamento que é Jesus. E sabe, o Silas Malafaia falou algo muito pontual no Descende, que a gente entra numa faculdade e dá 3 meses de faculdade, a galera que faz filosofia, psicologia, dá 3 meses de faculdade, o cara já não acredita mais se Jesus existe de verdade. Já não acredita mais: caramba, será que eu creio realmente nisso?
Porque o fundamento é básico. Isso se diz respeito à corrida. Ele está correndo e do nada vem uma distração, ele muda o caminho. Muda o caminho e sabe, quando a gente está correndo, a gente tem um alvo, a gente quer perseguir aquele alvo até o final das nossas vidas. Moisés, ele estava correndo para um alvo e ele morreu com 120 anos, ainda eufórico por aquele alvo. Qual é o alvo que nós temos olhado para percorrer a nossa corrida? Porque a corrida não diz respeito à corrida, mas ela diz respeito a para onde você está indo. A corrida é só corrida. Você cansa, você vai mais rápido, vai mais devagar, mas para onde é que você está indo? E sabe, nesse mesmo versículo fala, não se desvencilhe dos pecados que te envolvem e corra sabiamente a corrida que lhe é proposta, com os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se a nossa corrida tiver com os olhos em Jesus, acabou, cara. Aqui, ó, a receita. A receita para uma família renovada. A receita para uma geração reformada. É isso, cara. Se os nossos olhos estiverem fitos em Jesus, a gente vai tomar prioridade disso tudo. De nos desvencilhar dos pecados que a nossa geração trouxe, que é hereditária. A gente nos desvencilhou, olhou para Jesus e falou, é isso. Nada mais te impede. Se você se desvencilhou... Muitas pessoas falam, o pai desse cara foi bêbado, ele vai ser bêbado. Se ele quiser, ele vai. Lembra, decisões? A gente toma constantemente, a todo momento. Se você quiser, você vai ser um pai ruim. Mas você pode tomar posse disso aqui e falar, não quero isso para minha geração. Eu vivi isso, mas o meu filho não precisa viver. Eu absorvo essa informação e o meu filho ele vai viver algo muito melhor e muito maior do que eu vivi. Eu vou construir um teto para que ele chegue muito mais além do que eu cheguei. Eu vou construir um local para que mesmo que nem eu mesmo entre, o meu filho vai entrar. Isso é sucessão. Isso é o que Moisés fez. Moisés olhou e falou, Deus, qual é o seu plano para o seu povo? É se relacionar. Beleza, então vamos tirar o povo do Egito, vamos trazer ele para uma terra que manda leite e mel, para o povo ter descanso, ter paz e se relacionar contigo. Esse é o plano. Ele cumpriu isso. Mesmo que ele nem entrou na terra, ele cumpriu isso. Porque os olhos dele estavam no autor e consumador da fé dele. Não estava nas preocupações cotidianas. Moisés passou raiva? Bastante. Mas ele seguiu, ele prosseguiu. Sabe, contando um pouco dessa história, eu gosto de trazer uma metáfora que é de um campo de futebol. É como se todos que estivessem no campo de futebol fossem os seus pais, os seus avós, e os seus bisavós, os seus tataravós, tataravós, toda a sua geração, toda a sua descendência. E sabe, tem um time de futebol, só que tem um Neymar do time. Porque o Neymar é aquele cara que ele é diferente. Ele tem uma característica que ele é querido. Ele é uma pessoa que todo mundo olha e fala, não, esse é o Neymar, conheço ele. Olha lá, o Neymar lá, vai jogar, vamos lá ver, vai jogar o Neymar. A nuvem de testemunha tá falando assim, cara, vai, faz o gol. Tá torcendo, falando, vai. Se desvencilha do pecado e corre para Jesus. Tá olhando e falando, é isso que você tem que fazer. Essa é a nuvem de testemunha, é todo mundo falando, cara, nós nos martirizamos para que você estivesse aqui hoje. Nós construímos tudo para que você hoje tivesse um futuro e pudesse fazer isso hoje. Não é sobre o que os seus pais construíram para você, mas é sobre a resposta que você tem dado ao que eles construíram. Sabe, o meu pai, ele cresceu
Meu avô era muito autoritário, meu avô por parte de pai. Meu pai, ele cresceu com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, ele já trabalhava, carregava peso e ele não teve muita proximidade do pai dele que diz respeito a amor. E sabe, isso que eu digo é muito importante. Não é sobre o que você recebeu, mas é sobre qual é a resposta que você tem dado a esse entendimento. Qual é a decisão que você tem tomado? Você vai repetir a história do seu pai ou você vai ser diferente? Meu pai, ele estudou somente a 3ª série e se destacou bastante na fase empresarial, e ele nunca disse isso pra mim, mas eu tenho na minha mente que ele falava assim: eu já tô atrás de todo mundo, porque eu tenho só a 3ª série, então eu tenho que ser o melhor profissional, porque aí ninguém vai ter um A pra falar de mim, eu sendo o melhor profissional. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o meu pai tinha todos os motivos pra olhar e falar: a minha família, ela é falha porque o meu pai foi falho comigo. Ele tinha todos os motivos, todos. Mas nós somos em 5 irmãos. Quando meu pai tinha 33 anos de idade, ele já tinha 5 filhos. E para criar todo mundo, eu nunca vi meu pai reclamando, falando que o emprego estava ruim. Pelo contrário, eu mal via meu pai de tanto ele trabalhar. Mas ele construiu algo. E eu tenho entendido esse algo que nos permeia. Eu tenho entendido o que eu preciso ser lançado, cara. Meu pai, ele construiu um piso, eu preciso andar, eu preciso correr. Sabe, eu costumo dizer que o meu pai, Deus, ele deu uma chave de fenda pro meu pai. Para uns ele deu uma furadeira, um alicate. Só que Deus, ele só deu uma chave de fenda pro meu pai. E com essa chave de fenda, meu pai, ele construiu um avião com uma chave de fenda. Essa é a metáfora que eu tento trazer para as pessoas entenderem o que é fitar os olhos em Jesus. Quando você fita os olhos em Jesus, você não olha mais para o seu passado, não. Você não olha para o que te compôs, você não olha para o seu pai que te tratou mal, para sua mãe que te tratou mal. Você olha e você fala: cara, eu quero ser melhor para minha geração. Eu quero ser muito melhor para minha geração. E eu vejo que o meu pai e os meus pais, eles me deram muitas ferramentas. Enquanto o meu pai, ele só teve uma chave de fenda, eles me deram muitas ferramentas. Eles me deram um quarto de ferramentas. E eu olho, eu me sinto com uma responsabilidade, porque meu pai, ele fez muito com muito pouco. Muito. Veio para São Paulo do Pernambuco, não tinha nada. Ele e minha mãe. Minha mãe veio de Minas, ele do Pernambuco, não tinha nada. Tinha roupa do corpo. Ele construiu muito com nada. Que o nada dele, na verdade, era tudo, porque ele encontrou Jesus. E sabe, eu quero que a gente feche os olhos de novo. Lá no início eu disse pra a gente trazer momentos bons. Eu quero que você faça isso de novo. Mediante tudo isso que eu falei, que isso realmente cai em terra firme no seu coração e começa agora a trazer as memórias boas sobre a sua família. Por que as memórias boas? Porque não é sobre o que você recebeu de ruim ou não, mas é sobre a resposta que você vai dar a isso, é sobre a resposta que você tem que dar a isso, sobre esse entendimento. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, eu creio que você entendeu isso, eu creio que você entendeu essa palavra e eu creio que hoje Deus, ele preparou esse momento para nos curar. Deus, ele preparou esse momento para curar a nossa geração. Então traz à memória o que te traz esperança. Vai enchendo o seu coração de experiências boas que você teve com quem te criou, com quem te deu um futuro, com quem te deu uma história. Senhor Jesus,
Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Lá em Eclesiastes 9:3 diz: esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Traga vida, traga memória, o que te traz esperança. Aonde há vida, há esperança. Aonde há vida, há esperança. O coração mau dos homens não impede o seu destino. O coração mau dos teus pais e avós não impede. Sabe, Jesus, eu creio que Ele vem hoje para nos libertar e libertar a nossa geração, para que nós olhamos para Jesus e pensemos, cara, isso é para cá que eu tenho que correr. É sobre a resposta que você tem dado a isso. É sobre a resposta que você tem dado a isso. Qual que é a resposta que você tem dado a isso? Jesus, Ele quer curar a sua geração. Jesus, Ele quer curar a sua geração. Lá em Malaquias, no final de Malaquias, fala que os pais se sujeitarão aos filhos e os filhos aos pais. O que quer dizer isso? Quando os filhos entenderem que a geração deles está curada, os pais entendem também. Se só os filhos entenderem, se só os pais entenderem, talvez os filhos não entendam. Porque quem vão se sujeitar primeiro aos filhos são os pais. Só que por uma posição que os filhos têm tomado. A nossa geração, creio que ela vai fazer algo muito grande. Mas nós temos que tomar prioridade disso. Nós temos que dar uma resposta para isso. É sobre as nossas decisões. É sobre as nossas decisões. Se coloca de pé, vamos adorar a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.